Quero trazer uma saudação a todos os participantes do primeiro encontro da Convenção Batista Reformada no Brasil, a CBRB. Deus abençoe a todos. A nossa oração é que Deus abençoe todos os irmãos, as suas igrejas, e também para que a obra de reforma entre batistas no Brasil siga prosperando cada vez mais para a glória de Deus. O nosso tema aqui será a graça e o culto. Eu quero pedir que você abra agora Isaías capítulo 6, os versos de 1 a 8, por gentileza. Isaías capítulo 6, os versos de 1 a 8, diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. O profeta Isaías teve um ministério longo de 60 anos. E como costuma acontecer com qualquer pessoa que vive bastante, especialmente servos do Senhor que precisam manter uma coerência e fidelidade, ele viveu em bons e maus tempos. O livro de Isaías tem sido chamado de o quinto evangelho, ou Evangelho segundo Isaías, por conta da apresentação de Cristo e da obra salvífica. A conversão e o chamado de Isaías está aqui para nós relatado quando ele ainda era novo, e ele nos diz que isso aconteceu no ano em que morreu o rei Uzias. Ele diz: Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Você observa que Isaías, em primeiro lugar, teve uma visão do Senhor. Eu vi o Senhor. Ele teve uma visão da eterna soberania do Senhor. O rei Uzias, ele reinou no 8º século antes de Cristo. E ele reinou 52 anos em Jerusalém, um reinado bem longo, com mais de meio século. E nesse processo em que o trono fica vazio, há uma transição para o novo rei da linhagem davídica, e o trono parecia vazio, mas Isaías viu o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, alto, inabalável, inatingível, nada o abala, nada o atinge, nem a morte. E ele é sublime, é indescritível, é grandioso, é glorioso. A glória dos reinos passam, bem como a sua retidão política e a sua justiça fracassa. Isaías viu a eterna soberania do Senhor. Ele viu a grandiosa majestade do Senhor. As vestes dos reis expressam o seu poder. As orlas de suas vestes, diz aqui o texto, enchiam o templo. E o templo dos judeus era algo fantástico. Este é o templo salomônico ainda, e as orlas, as abas, isto já logo diz para a gente que a majestade de Deus é imensa, que os templos humanos não podem contê-lo. E então Isaías agora vê a exaltação do Senhor nos versos de 2 a 4.
O verso 2 diz que os seres espirituais, os sagrados vigias, os serafins que velam, diz aí que estavam eles ao redor do trono, e diz aí, cada um, observa, cobria o rosto diante da glória do Senhor. Isso implicava em temor, não se olhava para a face, não se olhava para um rei face a face, e eles cobriam os pés, salienta o sentido de reverência que o temor induz, e eles voavam, eles ministravam, eles obedeciam, eles serviam. O Senhor Jeová, ele era adorado. Diz o verso 3, e clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra toda está cheia da sua glória. Era um louvor coletivo, era exortado, cada um exortado, encorajando ao outro, estimulando uns para os outros naquele louvor da santidade do Senhor. Santo, 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 Deus perfeitamente santo, a glória do Senhor, toda a terra está cheia da sua glória, o poder do Senhor, Jeová Sabaoth, o Senhor dos exércitos. Aqui exército significa hordas, tanto dos anjos quanto dos homens. Este nome, este título para Deus expressa a majestade, o poder e a autoridade de Deus e mostra que ele é capaz de realizar o que determina fazer. E este nome, Jeová Sabaoth, dá ênfase ao poder de Deus como um único e verdadeiro Deus, como nós vemos em Isaías no capítulo 44, verso 6, em que se diz, assim diz o Senhor, o Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos exércitos, eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Ele é o comandante supremo dos céus e da terra, especialmente do seu povo escolhido. E aí você veja então no verso 4 os efeitos do louvor. As bases do limiar do templo se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça, e Deus se agradou do louvor e respondeu com manifestação de poder. E aí o texto vai dizer-nos que, a partir de então, confrontado com aquela realidade, Isaías tem aí uma visão de si mesmo. Observe aí. Ele trará, inclusive, uma confissão no verso 5. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ele faz aqui uma confissão, e confessar é falar o que Deus fala, é concordar com Deus, é reconhecer. E há perdão aqui, como você pode ver aí nos versos 6 e 7. Então os serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que girara do altar como uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e observe, e perdoado o teu pecado. O fogo que vem do altar é que purifica. O movimento partindo do exterior tem como foco o interior. Começa na boca, e a boca é apenas uma exteriorização. Ali está, na verdade, o Senhor tratando o pecado, a iniquidade, para usar aqui os substantivos referidos pelo apóstolo, pelo profeta, a iniquidade e pecado. Antes de ministrar, é muito interessante isso, não é? O profeta precisaria passar por esta experiência. Então vem Isaías agora ouvir o chamado de Deus no verso 8, depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. A primeira vez no texto que Deus fala. Até então apenas os serafins e os profetas falaram. Uma curiosidade é que há uma tensão naquilo que o Senhor fala, a tensão entre o singular e o plural. A quem enviarei e quem há de ir por nós? É muito interessante isso, não é verdade? E aí, por fim, o texto chama-nos
para a consagração do profeta, que é a resposta do profeta a Deus, né? É a resposta do profeta ao Senhor, como ele diz aí no verso 8, na parte final: disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. E aí então o Senhor diz no verso 9, então disse ele, vai e dize a este povo, ouvi e não entendais, vede, mas não percebais. Você tem aqui a dedicação, a separação, o oferecimento do profeta. A ação de Deus na vida do crente sempre resultará em algum tipo de resposta, de consagração, de oferecimento, de oferta, de dedicação. E aí você vê de imediato uma conexão com a missão, com o serviço, não é? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? E aí o Senhor diz, vai, diz, não é? E o ministério aqui do profeta, como informará o verso seguinte, aliás, os versos seguintes nos informarão, não será um ministério fácil. A minha ideia de missão, de serviço, está conectada com a ideia de ir e fazer algo. E a missão, nos diz aqui no verso 9 do profeta, não era absolutamente fácil. Sabe, irmãos batistas reformados do Brasil, irmãos queridos desta convenção, esse acontecimento aqui individual do profeta diante de Deus deve, em alguma medida, ser a nossa experiência diante de Deus em nosso ato de culto. O que isso pode nos ensinar sobre o nosso culto? Isso nos ensina que o culto genuíno resulta de uma visão da glória do Senhor. A glória do Senhor, em nosso caso, na face do Senhor Jesus Cristo. Como disse o apóstolo João, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Olha isso, glória como do unigênito do Pai. E aí você observa, em segundo lugar, que o culto é a ocasião para que nós nos estimulemos mutuamente na exaltação do nome do Senhor. Diz o texto, e clamavam uns para os outros, uns aos outros, faz-nos lembrar aquela admoestação do Escritor aos Hebreus, quando diz, portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, que isto é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Hebreus 13, verso 15. Também o culto se constitui em confronto da santidade de Deus com a nossa pecaminosidade. Isso é muito importante. O pecado geralmente nos afasta do confronto com a santidade de Deus, e uma tendência é que, se o culto ele expõe a santidade de Deus e nós não estamos dispostos a confrontar os nossos pecados, então uma tendência é que nós nos distanciamos de tal culto, e o culto se constitui para nós em graça na medida em que ele confronta a santidade de Deus com a nossa pecaminosidade. O culto é oportunidade para nós confessarmos os nossos pecados a Deus. Diz o apóstolo João, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso é graça. Aí já logo nos remete para o Evangelho, para a cruz de Cristo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso já nos remete para o sangue de Cristo, para aquilo que é essencial, o perdão. E no culto, então, nós não podemos ficar apenas na lei, nós precisamos recorrer do azeite do Evangelho. O culto é essa oportunidade para nós confessarmos os nossos pecados a Deus. O culto é momento de ouvir a Deus. Você se lembra o que diz o apóstolo Pedro? Ele diz assim, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre, porque toda a carne é como a erva, ele vai dizer, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor,
mas a palavra do Senhor, ele diz, permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós vos foi evangelizada, deixando, pois, e aí há o preceito ético, né? Deixando, pois, toda a malícia e todo engano e fingimentos, e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Isso a gente lê lá em 1 de Pedro, capítulo 1, a partir do verso 23, até o capítulo 2, no verso 2. E aí você se lembra aquela advertência do apóstolo Paulo a Timóteo, quando diz que virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Então, é um tempo para nós ouvirmos Deus. O culto é ocasião para que, finalmente, haja consagração como nossa resposta ao Senhor. Consagração, missão, serviço, obediência, isso se faz no contexto de culto, ou seja, como é importante isso e como nós estamos perdendo por não termos neste tempo esta oportunidade, especialmente nós aqui ainda no Brasil ainda estamos nesse movimento de quarentena, nesse estágio de quarentena, como nós perdemos, porque o culto é meio de Deus nos abençoar com esta graça. O cristianismo afirma o meio, o cristianismo afirma Cristo como mediador. Nós cremos na graça e na operosidade da graça, como aliás mostra o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 8, nós sermos diligentes diante da graça que nós recebemos. Eu quero então avançar para a parte final da minha palavra, fazendo algumas perguntas a você que ouve esta palavra nesta hora. Você, pastor, você, colega, você, irmão, você, irmã, você tem pedido a Deus que Ele manifeste mais e mais de sua glória a você? A glória de Deus está na face de Cristo. O que mais Deus ama e em quem mais Ele se deleita é o Filho. Que o Senhor nos ajude a amarmos mais o Filho e glorificarmos mais a Deus. E quanto mais nós somos transformados à imagem de Cristo, tanto mais nós glorificamos a Deus. Eu pergunto mais, você tem valorizado cada vez mais a oportunidade de reunir-se com a igreja para exaltação ao Senhor? Este tempo está enchendo você de alegria, de encorajamento para novamente se reunir com a igreja para exaltar ao Senhor? Nós não somente nos reunirmos para receber, mas para somar, para servir, para oferecer, para dar. E isto nos deve chamar para a necessidade de valorizarmos o ajuntamento, a congregação, a exaltação mútua. Eu pergunto ainda mais, confrontado no culto com a santidade de Deus, você tem sido compelido a se humilhar, a quebrantar o seu coração e a confessar os seus pecados diante do Senhor? O sol pode amolecer a cera, mas também o sol pode endurecer o barro. E sabe, irmãos e irmãs, a gente não passa incólume a exposição da palavra do Senhor. Você tem visto que o fruto da palavra do Senhor tem produzido em você quebrantamento em vez de endurecimento. A palavra do Senhor tem produzido em você isto. Você tem procurado lembrar-se de Cristo e refugiar-se no Evangelho nos momentos de culto. O culto é graça, a igreja é graça. Nós não merecemos a igreja e nós não merecemos o culto. Culto e igreja são expressões da graça. Pode ser que a igreja que você congrega esteja muito além do ideal, mas eu posso afirmar com toda a liberdade, ela é muito melhor do que você mereceria. A igreja é graça. E se nós adquirirmos essa perspectiva, isto muda os nossos olhares e a nossa relação com a igreja.
Você tem procurado lembrar-se de Cristo e refugiar-se no Evangelho nos momentos de culto? Você tem conseguido descansar no perdão do Senhor? Você tem sentido que Ele tem trazido você às águas de descanso? Você tem valorizado e tirado mais proveito do culto? Você tem, eu pergunto, valorizado a exposição das Escrituras e se preparado com antecedência para isto? Você tem ali, durante a semana, você se prepara e mesmo antes do culto, você ora pela ministração da palavra de Deus. Outra maneira de preparar-se é você vir para o culto, você chegar para o culto com o coração aberto, que nós possamos assistir uma geração com fome e com sede da palavra de Deus, desejosos desse ajuntamento, da celebração da Igreja de Cristo. Você tem saído do culto ao Senhor mais consagrado a Deus, mais comprometido com a obra do Senhor, com manifestações práticas de consagração, que você entende que sejam coisas importantes para você, com manifestações práticas de consagrar a Deus realidades que sejam importantes para você. Isso também deve resultar, então, na dedicação dos seus bens ao Senhor, de sua energia ao Senhor, de seu tempo, de sua inteligência. A resposta da obra de Deus em nossa vida geralmente se manifesta em que nós consagramos algo a Ele, devolvemos algo a Ele. A graça se manifestando em nós por meio do culto deve nos mobilizar, como diz o apóstolo, a sermos diligentes no aperfeiçoar dessa graça, no exercício dessa graça, no levar a termo esta graça. A resposta da obra de Deus em nossa vida geralmente se manifesta em que nós consagramos algo a Ele, devolvemos, se pudermos colocar essa palavra, algo a Ele, coisas que nos são importantes, valiosas. O valor do sacrifício de Cristo foi o quanto e quando Ele ofereceu. O valor da sua dedicação é quanto ela custa para você. Em rigor é isto. Ou seja, Deus nos tem dado o privilégio da graça da igreja, da graça do culto. Não despreze isto. Não despreze os meios de graça, para usar uma nomenclatura teológica nossa, muito querida nossa. Não despreze os meios de graça que Deus proporciona para você no culto e que esse tempo em que nos encaminhamos daqui a pouco, já em Portugal já estão retomando e aqui no Brasil também nós queremos retomar os nossos cultos daqui a pouco, que nós sejamos imbuídos desse melhor desejo de oferecer ao nosso Deus grandioso, majestoso, soberano, santo, 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 o nosso melhor culto. Que a graça do bom Senhor Jesus seja multiplicada em rica profusão sobre os batistas de convicção reformada no Brasil. Que a palavra de Cristo seja abundante em nosso meio e que nós sejamos transformados dia após dia à imagem dele. Cristo Jesus é quem o Pai mais ama e em quem Ele mais se deleita. Eis meu Filho amado, em quem me comprazo, a Ele ouvi. Que nós almejemos mais e mais amar e conhecer o que Deus ama, a quem Deus ama, e desta forma glorificá-lo. E que, para tanto, o Senhor nos conceda cada vez mais ricos e abençoados e bíblicos momentos de culto. Que o Senhor abençoe a todos. Muito obrigado por sua atenção. Que Deus abençoe a Convenção Batista Reformada no Brasil, a todos os seus pastores, a todos os preciosos colegas, a todos os seus líderes, a todas as igrejas que aí estejam engajadas. É nosso desejo, é a nossa oração. Muito obrigado. Deus abençoe.